Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E na aula de hoje vamos falar sobre um tema super interessante e que interessa a todos nós, educadores e também estudantes. Você já ouviu falar sobre os estilos de aprendizagem? Eu não estou falando sobre as inteligências múltiplas. Sobre esse tema, nós temos inclusive um teste aqui no canal muito interessante que eu vou deixar aqui na descrição para depois vocês testarem as inteligências de vocês. Mas eu estou falando de uma outra temática, sobre os estilos, pelo qual nós absorvemos as informações e transformamos essas informações em conhecimento. Então, algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas, outras são mais sinestésicas. Você já parou para pensar, para analisar qual seria o seu estilo de aprendizagem? Pois vamos conversar um pouco sobre esse assunto hoje. Então, entendemos aí por estilos de aprendizagem, né, a forma pelo qual cada um de nós se concentra, processa, internaliza, retém informações, habilidades novas e difíceis, diferindo-se de um para o outro. Né? Então, a forma aí como que as pessoas absorvem as informações, né, para transformar isso em conhecimento que colocamos em prática no nosso dia a dia. E aí eu indico sempre o estudo, a leitura de materiais auxiliares. Para além daquilo que nós vamos conversar, eu sempre gosto de recomendar que as pessoas estudem mais. E aí, esse texto chamado Estilos de Aprendizagem, um estudo comparativo da Camila Schmidt e da Maria José Domingues, ele está muito interessante, porque essa é uma área que já vem sendo estudada por vários teóricos e, nesse artigo, as autoras elas apresentam os vários estudos, ou seja, as várias concepções que esses autores já chegaram sobre essa temática. O que é para Alonso, Galego, os estilos de aprendizagem? Então, eles têm um conceito, eles têm uma forma de ver essa área de estudo. Já outros métodos e outros teóricos já têm outra concepção. Então, é sempre interessante a gente observar as diferentes concepções e adotar aquela que nós consideramos que seja a mais completa ou aquela que mais se aproxima com os teus estudos ou aquilo que você pensa e acredita. Então, recomendo que vocês leiam o artigo para ter uma visão completa aí dos vários modelos. Porém, nessa aula, nós vamos ter um compacto, um resumo de cada um desses modelos para que você possa compreender melhor e, quem sabe, fazer um teste com os teus alunos ou até mesmo com você e identificar qual é o seu estilo ou qual é o estilo dos teus estudantes. E aí, cada pessoa, a gente tem um modo de aprendizagem. Eu não posso dizer assim, José, estude com imagens. Ana, estude com vídeos. Maria, estude com textos. Por que eu não posso fazer essas recomendações? Porque eu não conheço o estilo de aprendizagem de cada um desses indivíduos, para que eu possa fazer recomendações. Por isso, é muito importante que você, como educador, ofereça aos teus estudantes uma diversidade de materiais em diferentes formatos. Porque assim, quem gosta mais de ler vai buscar os textos, quem gosta mais de assistir os vídeos vai para os vídeos, quem gosta mais de ouvir os podcasts vai para os podcasts. E esses modos de aprendizagem seria aí uma forma própria com que cada um de nós temos para processar essas informações. Então, sempre que uma informação nova chega à nossa frente, você analisa essa informação, lê, se conecta com ela, faz ali aquela assimilação e essa informação ela pode ser transferida para um espaço, ficar lá por um longo período de tempo, ou às vezes a vida toda, ou ela pode ir para uma memória intermediária que você analisa, vê que aquilo não é muito importante para você, não faz muito sentido, e você logo esquece aquilo que você aprendeu. Então, isso porque nós fazemos uma espécie de uma seleção daquilo que nós achamos que é importante e aquilo que nós consideramos que não vai ser útil para a nossa vida. Isso, de certa forma, algumas pessoas podem dizer, mas isso é ruim, né? Nós deveríamos guardar tudo. Não, gente, se nós guardássemos tudo, nós teríamos que ter um HD infinito. Nosso HD, ele guarda muitas coisas, mas ele não tem essa capacidade aí extrema. Então, precisamos dar sempre espaço para informações novas e que nós consideramos relevante, que precisamos guardar, face
né, a outros espaços que são intermediários, que são memórias de trabalho, que nós não vamos, né, de fato, utilizar por muito tempo, tá? Então, cada pessoa tem seu modo de aprender, uma forma própria de processar as informações, assimilar um novo conhecimento, conforme as suas competências, suas habilidades. Essa maneira pessoal de aprender pode ser identificada pelos estilos de aprendizagem. Por que essa matéria e esse tema é importante, relevante? Porque quando a gente descobre a forma como nós aprendemos melhor, poxa, fica muito mais fácil estudar e aprender os conteúdos que precisamos. Então, é ótimo quando a gente identifica logo isso. Eu já sei qual é o meu, eu já fiz o teste, eu já constatei que eu sou, né, uma pessoa que aprende melhor pelo visual. Então, eu gosto muito de escrever, de esquematizar, de tornar o texto imagem, porque assim eu consigo reter melhor. Mas pode ser que você tenha um tipo de aprendizagem totalmente diferente do meu. As pessoas são diferentes, graças a Deus. Então, no ambiente escolar, o professor pode incluir tecnologias diversificadas em sua prática pedagógica, com base em preferências ou estilos de aprendizagem dos alunos, visando identificar potencialidades e a integração entre eles. Então, posso utilizar tecnologias que envolvem o som, a imagem, o texto, e assim, né, fazer com que os alunos se sintam mais à vontade para aprender meu conteúdo. Então, há diferentes teorias sobre as formas e classificações dos estilos de aprendizagem. Então, nessa aula, nós vamos ver as teorias, né, e os métodos de VARC, o método de Kolbe, o método de Rone Alonso, entre outros exemplos que eu vou trazer para que vocês tenham uma noção de como essa temática ela é estudada por vários teóricos e cada um tem uma concepção. Algumas coisas são comuns a todos, mas cada um tem ali o seu ponto, a sua contribuição para com essa área do conhecimento. Então, conhecimento sobre os diferentes estilos de aprendizagem é algo importante, é uma ferramenta crucial para nós, professores, e também para as instituições de ensino. Então, todos os indivíduos, eles possuem um estilo próprio para aprender os fatos e conteúdos. E a grande diversidade desses estilos de aprendizagem exige instrumentos pontuais para que a gente possa identificá-los. Então, inventários, testes, questionários que são aplicados para que a gente possa fazer esse diagnóstico e assim constatar qual o estilo próprio de cada indivíduo. Então, nessa perspectiva, são vários os modelos que buscam identificar essas características de estilos de aprendizagem de cada um dos sujeitos. Então, ao se deparar com uma variedade de formas de aprendizagem, é imprescindível atender às individualidades no contexto da sociedade. Então, Claston e Murel, eles recomendam, né, que os professores eles busquem compreender a importância das necessidades pessoais e das formas diferentes de aprender e as apliquem em suas aulas. Então, a pesquisa sobre estilos de aprendizagem pode ter reflexos educacionais na condução dos processos de ensino e aprendizagem, tanto para alunos quanto para professores. Então, eu poderia fazer testes antes do início das aulas, identificar os estilos, separar os alunos por estilos e preparar materiais para que eles possam, né, vir a absorver melhor o conteúdo por meio desses materiais que foram previamente preparados e selecionados para cada indivíduo. Como numa turma nós vamos ter grupos de estilos bem próximos, é possível separar esses grupos e distribuir os materiais para que eles possam ter o melhor aproveitamento. Isso seria uma maneira e uma preocupação prévia de garantir com que a aprendizagem fosse bem mais efetiva. Então, o maior entendimento dos estudantes sobre os estilos de aprendizagem pode favorecer o autoconhecimento de forma a instruir os processos de tomada de decisão sobre o curso, os métodos de estudo a serem adotados ou as estratégias mais adequadas. Então, quando conhecemos a forma como nós aprendemos melhor, fica muito mais fácil buscar materiais que tenham aquele mesmo formato, favorecendo assim o seu estilo próprio.
Então, as diferentes maneiras e preferências em aprender são estudadas por diferentes pesquisadores no mundo inteiro, os quais já verificaram que esses conhecimentos eles podem trazer benefícios ao trabalho educacional. E os estilos de aprendizagem eles são aí um conjunto de condições por meio das quais os sujeitos começam a concentrar, absorver, processar, reter informações e habilidades novas ou difíceis. E são também características do comportamento que indicam como a pessoa aprende e se adapta a partir do ambiente que está inserida, uma definição que remete ao indivíduo e a sua interação com o contexto. Então, muito do que nós aprendemos no nosso dia a dia tem a ver com as trocas, com as interações e a forma como interagimos com esses materiais. Será que eu posso interagir melhor com o som, com a imagem, com o texto, a interação com outros sujeitos? Qual seria a forma mais adequada para mim, para você, para o seu colega, para o meu estudante? E é isso que nós vamos discutir hoje. Então foram criados aí modelos para medir as dimensões dos estilos de aprendizagem. Cada um deles, muitas vezes, captando, analisando conjuntos de dimensões diversas, né? O que resulta em uma diversidade de possibilidades, consequentemente, em nomenclaturas diferentes para dimensões que são muito similares. Vocês vão ver aí que os modelos, apesar da sua diversidade, ele tem pontos ali que são muito próximos, característicos. Então, Jacobson alerta que os estilos de aprendizagem eles podem mudar ao longo do tempo em função da maturidade do indivíduo. Olha, eu posso ter alguém que, no início da sua vida estudantil, tinha uma aprendizagem muito mais auditiva e depois passou a ter uma aprendizagem mais forte visual, ou né, era uma pessoa mais introvertida enquanto nova, e depois, com o passar do tempo, ela se tornou uma pessoa mais expansiva, e agora ela prefere uma aprendizagem mais ativa, em que ela precisa interagir com outros sujeitos. Então, a aprendizagem, ela também é mutante, ela também está aí em transformação. Então, é a necessidade de como cada pessoa aprende de forma diferente das outras, que faz com que determinados métodos sejam efetivos para certos públicos, enquanto não é para outros. E quanto mais forte for determinada essa preferência, mais importante será atendê-la para que a gente possa obter eficácia no processo de ensino e aprendizagem. Então, um dos métodos que eu vou apresentar para vocês é o método de Kolbe. Ele foi elaborado pelo teórico educacional americano David Kolbe em 1976. E ele sugere aí um ciclo de aprendizagem experiencial baseado nas atitudes e sentimentos da pessoa no momento em que ela está aprendendo o conteúdo. Então, este ciclo apresenta 4 habilidades de aprendizagem: experiência concreta, observação reflexiva, conceituação abstrata e experimentação ativa. Vamos ver cada um deles. No item experiência concreta, Kolbe estabelece que um alto índice em experiência concreta representa uma representatividade à abordagem fundamentada em experiências, de modo que o aprendizado se fundamenta em ponderações baseadas em sentimentos. Os sujeitos desse estilo tendem a ser empáticos. Eles geralmente acham abordagens teóricas desnecessárias e preferem tratar cada situação como um caso único. Aprendem melhor por meio de exemplos específicos nos quais se sintam envolvidos. Esses estudantes tendem a se relacionar melhor com outros estudantes do que com uma autoridade como o professor. Então, por exemplo, para esse tipo de estudante, aquele modelo que é utilizado aí nos cursos da área da saúde, medicina, enfermagem, em que o professor organiza os cases que são discutidos, problematizados em colaboração e são respondidos, resolvidos, poderia ser um método mais adequado para quem prefere aí a experiência
concreta. Já para quem está mais aí no campo da conceituação abstrata, indica que é um modo de aprendizado analítico e conceitual, que se baseia principalmente em raciocínio lógico. Esses indivíduos tendem a ser mais orientados a símbolos do que a outras pessoas. Aprendem melhor quando dirigidos por uma autoridade de modo impessoal, com ênfase teórica e análise sistemática. Eles se sentem frustrados e aprendem pouco pelo aprendizado através de descobertas de modo desestruturado, como, por exemplo, em exercícios e simulações. Então, são pessoas que gostam de uma aprendizagem muito mais conceitual do que prática e que tendem a preferir ter, de fato, um guia, um professor, um orientador que faça aí a melhor condução. Eles não gostam muito de uma aprendizagem por descobertas, e sim uma aprendizagem sequenciada, em que foi ali planejado para que ele possa trilhar naquele caminho. Então, geralmente, cursos como filosofia, sociologia, em que tem ali uma componente teórica mais forte, que necessita dessa compreensão da lógica dos conceitos, poderia ser um ramo, uma atividade melhor para esses indivíduos que têm uma conceituação abstrata. Vamos ver os outros dois? Observação reflexiva. Então, Kolbe sugere aí uma abordagem por tentativas, imparcial e reflexiva. Então, os indivíduos aprendem se baseando fortemente em cuidadosas observações e fazem julgamentos das mesmas. Eles preferem aprender assistindo aulas, o que lhes dá a possibilidade de exercer o papel de observador e juiz imparcial. Dessa maneira, tendem a ser introvertidos. Então, esse modelo, geralmente, ele é muito observado naqueles alunos mais tradicionais. Por exemplo, por vezes, você ouviu falar em metodologias ativas, inovadoras, criativas, e aí você traz uma abordagem, né, totalmente diferente do que muitos alunos estão acostumados. E alguns alunos gostam, porque tendem a ter, né, uma aprendizagem mais ativa. Já outros alunos, eles preferem métodos tradicionais. E esses alunos são justamente, né, esses da observação reflexiva, que gostam de aprender vendo e menos praticando. E temos aí a experimentação ativa, indica uma forte disposição em realizar atividades práticas. Os indivíduos aprendem com facilidade quando participam de projetos práticos, discussões em grupo e realização de tarefas em casa. Porém, não gostam de situações de aprendizado passivo, como assistir aulas, e tendem a ser extrovertidos. Então, esse é o inverso. São aqueles alunos que não gostam muito de aulas tradicionais e preferem uma abordagem muito mais prática, ativa, em que eles precisam construir a perspectiva mão na massa, maker, que se reflete nesses estudantes, né, da experimentação ativa. E dessa maneira, o Kolbe estruturou esse ciclo de aprendizagem, né, em experiência concreta, conceituação abstrata, experiência reflexiva e observação reflexiva. E delimitou ali 4 perfis: o acomodador, o convergente, o divergente e o assimilador. Então, vamos ver esses perfis também. Então, o acomodador seria aquele estilo de aprendizagem observado em pessoas que apreciam desafios e novas experiências. As habilidades dominantes são as experimentações ativas e a experiência concreta. Os alunos com essa preferência de aprendizagem se destacam em aulas de campo, projetos, atividades práticas e gamificadas. Já o assimilador seria o estilo de aprendizagem observado em pessoas que gostam de reunir fatos e organizá-los de maneira lógica e integrada. As habilidades dominantes são a observação reflexiva e a conceituação abstrata. E eles preferem aulas de leitura, palestras, exploração de modelos analíticos, e isso é o que de fato vai atrair mais os alunos que têm o estilo assimilador. Já os convergentes são as pessoas
com estilos de aprendizagem que buscam uma aplicação prática das suas ideias. Eles apreciam resolver problemas e tomar decisões. Suas habilidades dominantes são a experiência concreta e a observação reflexiva. E eles preferem aulas de simulação, experiências em laboratórios, e são aí a que eles preferem mais. E, por fim, os divergentes, que são pessoas que apresentam melhor desempenho em situações que exigem geração de ideias. Então, suas habilidades dominantes são a conceituação abstrata e a experimentação ativa. Então, os alunos com essa preferência de aprendizagem, eles se destacam em modelos de construção e estudos de caso, são mais analíticos. Então, aquele artigo que eu indiquei para vocês no início da nossa aula tem esse quadro, né, de atividades integradas para a aprendizagem, né, do modelo de Kolbe, e ele diz aí, para cada um desses perfis que ele identificou, quais seriam as atividades mais recomendadas. Então, por exemplo, para quem tem um perfil mais de experiência concreta, né, a gente iria trabalhar com exemplos de aula, conjuntos de problemas, leituras, filmes, simulações, laboratórios, observações e trabalho de campo. Já para quem tem mais uma observação reflexiva, perguntas de reflexão, tempestade de ideias, também conhecido por brainstorming, discussões, júris, jornais. Já para quem tem uma conceituação abstrata, seria melhor palestras, papers, analogias, leituras de textos, projetos, modelos de construção e modelos críticos. E, por fim, para quem tem uma experimentação ativa, seriam os exemplos de aula, as aulas no laboratório, os estudos de caso, as tarefas em casa, os projetos e os trabalhos de campo. Então, essa tabela ajuda muito, porque o professor ele pode aplicar o teste, vocês vão ver que lá no final da aula eu vou indicar um site para que vocês encontrem o teste de Kolbe, para que vocês façam ou apliquem com os alunos de vocês, e assim vocês podem dividir a turma nesses grupos e passar trabalhos que envolvam esse tipo de atividade e podem comprovar de fato se realmente isso faz sentido ou não. Eu já testei. Faz sentido. Outro modelo, nós temos agora o modelo de Gregork. Ele tem ali ideias muito parecidas com Kolbe, então ele diz assim, que o modelo sequencial concreto, né, que as pessoas com esse estilo são descritas como estruturadas, práticas e minuciosas. Gostam de ver o mundo em uma abordagem sequencial, direta e de dimensão única. Seu pensamento é deliberado e metódico. Sugere uma linha de pensamento onde fique claro o princípio e o fim, né, o passo a passo das coisas. Sua atenção é focada em realidades concretas e objetos físicos e costumam, né, ter suas ideias, né, frente aos sentidos. São pessoas de opinião forte. Já o sequencial abstrato seriam as pessoas que apresentam um estilo voltado a essa linha, né, que são lógicas, analíticas, conceituais, estudiosas. Os estudantes com pontuações altas nessa escala baseiam suas aproximações no intelecto, nas leis lógicas, e caracterizam-se por preferir o pensamento lógico e o concreto por confirmar pessoalmente a informação, preferindo a instrução verbal. Já o modelo abstrato para ele seriam sujeitos que incorporam esses estilos, né, que são sensitivos, sociáveis, criativos e expressivos. Esse tipo de pessoa vive em um mundo de sentidos e imaginação e contemplam os acontecimentos de forma abrangente. Seus pensamentos são direcionados aos sentidos, seus julgamentos são influenciados por experiências emocionais vividas e validam suas ideias internamente. Já o aleatório concreto, esse estilo está aí presente em pessoas que se definem como intuitivas, originais, investigadoras e capazes de solucionar problemas, e aprendem por ensaios e erros de forma intuitiva. E naquele mesmo artigo que eu comentei, né, anteriormente, ele também tem uma tabela aí de atividades integradas para o modelo de Gregork. Então, ele traz ali o sequencial concreto, que seriam listas, né, do tipo checklist, planilhas, esboços, gráficos, mapas, demonstrações,
excursões, diagramas, fluxogramas. Já o sequencial abstrato, palestras, esboços, documentários, leitura longa, CDs de áudio, redação de relatórios, pesquisas, papers. O aleatório abstrato, mapeamentos, trabalho de grupo, cartoons, música, humor, discussão, interação social, fazer entrevistas, revistas. O aleatório concreto, tempestade de ideias, do tipo brainstorming, criar possibilidades, estudos de caso, experiência prática, mapeamentos, leitura opcional, simulações, investigações e resolução de problemas. Já o método de Roney e Alonso, ele foi elaborado pelo psicólogo Peter Roney e pela doutora em educação Catalina Alonso. Ele sugere aí um ciclo de aprendizagem e esse modelo é resultante da interação entre o ambiente e a experiência prévia vivida pelo aprendiz adulto e os conhecimentos construídos individualmente. Então vamos conhecer mais características deste modelo. Então ele dividiu em ativo, realiza a experiência, reflexivo, revisa a experiência, o teórico, conclui a experiência e o pragmático planeja o próximo passo. Então, isso seria o ciclo de aprendizagem: ativo, reflexivo, teórico e pragmático. Qual será que é o seu modelo? Então, tem um teste também de Roney e Alonso para você fazer e descobrir. Daqui a pouco nós vamos ver mais detalhes desse teste. Então, pragmáticos são as pessoas que colocam as ideias em prática, demonstram impaciência com discussões e pessoas extremamente abstratas. São realistas quando precisam tomar decisões e resolvê-las. Já os teóricos, eles têm estilos de aprendizagem notado em pessoas que encaram problemas de maneira lógica. Gostam de analisar e sintetizar e tendem ao perfeccionismo. São intensas ao pensar sobre os princípios, teorias e modelos. Já o ativo são pessoas como estas que preferem a aprendizagem. Já o ativo, pessoas como essa têm preferência de aprendizagem e gostam de desafios que possibilitam novas experiências. Não gostam de prazos longos. São de mente aberta e entusiasmadas para tarefas novas. Já os reflexivos é um estilo de aprendizagem observado em pessoas que gostam de analisar todas as alternativas possíveis antes de tomar uma decisão. Elas gostam de considerar a experiência e observá-la sobre diferentes perspectivas. E o método VARC, você já ouviu falar? Ele foi desenvolvido aí por um professor neozelandês chamado Neil Fleming. Ele propõe aí que a aprendizagem ocorre por meio de 5 habilidades que são auditiva, visual, sinestésica, leitura e escrita e multimodal, quando a aprendizagem ocorre por meio de 2 ou mais habilidades. A seguir, nós vamos conhecer mais detalhes sobre esse modelo. Então, a aprendizagem visual seria aquela favorecida por meio de demonstrações visuais, como mapas, diagramas, gráficos, vídeos e aulas expositivas para apresentar conceitos, raciocínios ou ideias e suas relações. Já o que tem um estilo mais auditivo, a aprendizagem seria favorecida por meio da captação de variações sonoras, como palestras, discussões, seminários, para memorizar e compreender a mensagem. Já o estilo sinestésico está presente em pessoas que aprendem melhor fazendo, seja por meio de experiências em laboratórios, encenações, demonstrações ou atividades esportivas. E o estilo leitura e escrita, a aprendizagem é favorecida por meio de artigos, manuais, relatórios e ensaios. E é o caso dos alunos que fazem anotações, esquemas, diagramas, desenhos, que fazem planejamentos, né? Isso tudo para lembrar dos conteúdos. E naquele mesmo artigo, olha como a riqueza daquele artigo, vocês não podem deixar de acessar ele, tá? Então, nós temos também aqui um conjunto de atividades que o professor pode utilizar com cada um desses estilos. Então, o visual, diagramas, gráficos, aulas expositivas, vídeos, resolução de exercícios, pesquisa na internet, aulas práticas e projeções. Já o auditivo,
debates, palestras, discussões, conversas, CDs de áudio, áudio e vídeo, seminário, música, dramatização. Leitura escrita, livros, textos, folhetos, leitura de artigos, comentários escritos, desenvolvimento de resumos ou redações, ensaios, múltipla escolha e bibliografias. Já o sinestésico, estudo de caso, modelos de trabalho, palestrantes convidados, demonstrações, atividades físicas, resolução de exercícios, palestras, aulas práticas, atividades ativas, né? Aqui temos vários modelos que podem ser empregados aí para os sinestésicos. E percebam que algumas pessoas escrevem sinestésico com S, outras escrevem com C, né? Então tem uma variação aí também nas escritas que vocês vão encontrar pela internet. Então, se vocês acessarem pela internet o endereço http professor.escoladdigital.pr.gov.br/estilos_aprendizagem, vocês vão encontrar um site muito bacana, que tem todos esses modelos que nós conversamos aqui no vídeo e tem o teste relacionado a cada um deles. E isso é muito interessante para nós, que queremos descobrir o nosso modelo ou que queremos aplicar o teste com os nossos estudantes. Para elucidar melhor o que nós estamos conversando, eu trouxe aqui um desses testes, que é justamente para elucidar melhor aqui o que nós estamos conversando, eu trouxe aqui o questionário, né, traduzido já para o português, de Rony e Alonso, dos estilos de aprendizagem, que traz aqui a forma como nós devemos aplicar para descobrir a preferência, o nosso estilo de aprendizagem. Então, esse questionário está sendo aplicado para identificar seu estilo preferido de aprendizagem. Não existem respostas corretas nem erradas. Será útil desde que você seja sincero em suas respostas. E aí tem uma série de assertivas para que vocês possam marcar se vocês se identificam ou não. Então, tenho fama de dizer o que penso claramente e sem rodeios. Se você se identifica, marca. Estou seguro do que é bom e do que é mal, do que está bem e do que está mal. Aí você marca ou não marca, depende de se você se identifica ou não. Então, nós temos aqui nesse primeiro bloco 23 sentenças, nesse segundo bloco mais outras tantas que vão até 45, depois nós temos até 80. Então, são 80 sentenças. Então, reserve um tempo aí particular para que você possa realizar esse tipo de teste ou aplicar esse tipo de teste com os teus estudantes. Então, depois que você marcar cada uma das questões, você vai utilizar essa tabelinha para fazer a marcação dos itens que você se identificou. Então, significa aí que se você marcou 3, 5, 7, 9, 13, tem um modelo mais ativo. 10, 16, 18, 19, um modelo mais reflexivo. 2, 4, 6, 11, 15, mais teórico. 1, 8, 12, 14, 22, 24, 30, mais pragmático. E assim por diante, tá? Então, você vai ter que, inicialmente, passar aquelas respostas do primeiro bloco para esse segundo bloco, né, que está aqui com todas as questões, são uns 80, né? Vai fazer o somatório para saber qual é que você marcou mais, se foi do estilo ativo, reflexivo, teórico ou pragmático. E depois você vai identificar qual é o seu estilo de aprendizagem e, por fim, você vai ler o que caracteriza melhor. Então, o modelo ativo valoriza a experiência, entusiasma-se com tarefas, o reflexivo utiliza a observação, estuda, reflete, analisa antes de chegar a uma conclusão, e, por fim, o teórico ou pragmático. Então, gente, dessa maneira, você vai realizar o teste e identificar qual é, de fato, o modelo, né, o estilo de aprendizagem que você tem. Então, espero que vocês tenham gostado aí de aprender um pouco mais sobre os estilos de aprendizagem. Vocês viram nesse vídeo que são vários os teóricos que abordam essa perspectiva. Então, eu fiz apenas uma apresentação rápida. Caso vocês queiram, a necessidade aí de aprofundamento, estudo mais, né, detalhado de cada uma dessas teorias, buscar referenciais que de fato possam ajudar você a se tornar um especialista no tema, tá? Então,
Boa sorte a todos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!